Bom dia, 8 de abril de 2026, Castelo Branco 18, Alvaré 113, São Paulo 333 quilômetros. Outono Brasileiro, Canal Jurandir Morante, SP 225, quilômetro 316 leste. Lembrando, né, que a SP 225 começa na SP 344 no perímetro urbano de Aguaí e tem seu final na SP 270 no perímetro urbano de Pau Sul, já no sudoeste do estado de São Paulo. Ela começa lá no nordeste e termina no sudoeste, então ela é uma rodovia em arco, né? Lembrando, nessa rodovia, nessa região, tem um pedágio. Logo, um pouco antes de você acessar, não é, a rodovia Castelo Branco. Quilômetro 314. Aproveitando, deixando aí mais uma palavra das boas novas do Senhor Jesus Cristo, está na carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 15, que diz assim: como está escrito, que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Porque entre, né? Amém, Senhor, pela palavra, né? Aqui a gente tira, não é? A principal, não é? Principal bandeira, né, que Cristo levava, que era o amor, não é? Porque ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí, esse era o mandamento. Depois, que era o segundo. Depois, ele, quando ele ressuscitou, não é, e retornou, ele escreveu novamente esse mandamento, acrescentando, né, ame o próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. Então, não é? Porque quando a gente ora a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus Cristo ensinou para nós, né, que é a única oração que você encontra, não é, na Bíblia, ele fala lá, o pão nosso de cada dia, não fala abençoa o pão nosso de cada dia, o pão nosso, não é o pão meu. Então, que nenhuma pessoa nesse mundo tenha falta, não é, do alimento, ela tenha que se humilhar para ter o alimento diário, porque quem colheu muito, colheu igual que colheu pouco, né? Porque para Deus não existe essa distinção, né? Que nós também saibamos, né, aplicar essa distinção, não é, para nós, né? Porque isso é o mais importante, aplicarmos isso para a nossa vida, né? Quilômetro 310. Né? Eu lembro daqui, não é? Quando era duplicada, mas ela não tinha pedágio, né? Então era uma beleza.
você ir daqui para Prudente, você ia daqui até Prudente sem pagar nenhum centavo, né? Depois que começou, né, a aparecer os pedágios, né? Primeiro instalaram esses dois, não é? O primeiro foi na SP225, né? Foi o primeiro. Depois, né, da SP225 aplicaram ali né, surgiu a praça aí, né? A praça de pedágio aí surgiu não, né? Construíram a praça de pedágio da Orlando Paliato, ali logo depois de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Aí depois, quando começaram a duplicar depois de Maracaí, não é? Até Regente Feijó, já colocaram mais, não é? Aí colocaram a praça de Palmital, não é? Ela foi em sequência. A praça de Assis, depois as duas lá de Martinópolis e Regente Feijó. Porque depois, né, em Ribeirão dos Índios e Epitácio, essas praças já existiam, porque depois de Presidente Prudente, né, já a pista era duplicada até na divisa com o Mato Grosso do Sul, né? E depois do outro lado ela se torna, né, a BR-267, que vai até a divisa lá com o Paraguai, na região de Ponta Porã. Ela passa ali por Dourados, né, e acessa próximo ali a Ponta Porã. (25 graus, né? 10h30 da manhã. Tá agradável hoje o calor, não é? Tá aquele calor sufocante, né? Choveu e esfriou, né? E apesar que essa época do ano já, né, começa, não é? As frentes frias, não é? Elas deixam de descarregar a chuva, né? E já começa a trazer aquele frio mais seco, não é? Aquela umidade, né? Umidade, mas que não provoca chuvas, não é? Com grande precipitação. Quilômetro 305. Radares na pista, acho que ali tá funcionando, sim. Desse lado que não tem. Não se engane, o pedágio já está chegando. Você paga o pedágio, anda um pouquinho, já chega na Castelo Branco. Acho que deve dar uns 3, 4 quilômetros ali, 5 se der. Depois você saiu, já chega nele. Acessou, né, para Ourinhos, né, sentido Ourinhos, já tem o pedágio. No sentido contrário, o pedágio, né, tá no município de Piratininga. Tem um em Piratininga e outro em Cabralha Paulista. Verificando o valor do pedágio, né, para abril de 2026, R$ 9,90 para automóveis, né, e utilitários.
região também tem aquele balizamento, não é? Por causa do... Não é por causa de congestionamento, né? Mas é por causa de veículos pesados que podem, não é, provocar não congestionamento, mas uma parada muito brusca, né? Então de repente você está ali acelerando, né? Que é a subida no quilômetro 300. Olha, saída 298, Castelo Branco, Avaré, São Paulo, a 1 km. Você pode estar acelerando, ele vai também ultrapassar outro veículo, né? Ele está bem mais lento que você, então pode existir essa colisão traseira. Por isso que eles já, né, procuram colocar, né, esses alertas para a gente já ficar sempre a posto, né? Quilômetro 299, acesso Castelo Branco, sentido capital. É o final da Castelo Branco. A gente vai seguir sentido capital. A gente vem no sentido de Espírito Santo do Turvo, né? A gente já ficou olhando para ver se não entra muito veículo pesado acelerando ali, para a gente já acelerar e ir embora, né? SP-280, rodovia Castelo Branco, quilômetro 315. Avaré 95, São Manuel 111, Botucatu 125 km. Quilômetro 314, leste. Novamente, olha, Castelo Branco eu vou ter que vir na época como é que é? Do inverno mesmo, que não chove, que o céu fica azulzinho para filmar com sol, porque é difícil, hein? Acho que é a quarta vez que eu venho por aqui. E esse trecho, né? Os outros trechos até tinha sol, mas tinha um trecho aqui que estava totalmente coberto, né? (10h40 da manhã, não é? Essa quarta-feira, outono brasileiro. Agradecendo a Deus aí pelo cuidado, né, na viagem. E não é, só que é assim, né? A gente pede para ele proteger a gente, mas nós temos que ter prudência, não é? Não adianta andar que nem um doido por aí e falar: Deus me protege, né? Pode até proteger, mas você está se colocando em situações, não é, de grande perigo, não é? Ele vai proteger, mas a gente é que tem que ver, né? A gente tem que ter não é, a liberdade que Deus nos deu, é pra gente também, né, ser conscientes do que estamos, não é, fazendo, né? Não só agregar culpa pro terceiro, né? Ah, foi fulano que me fechou, foi fulano que entrou na minha frente, né? A gente sempre tem, não é? Foi fulano que passou o farol vermelho, mas será que você também não ultrapassou o farol vermelho? A gente preste muita atenção nisso. Quilômetro 310.
Essa região, né, tá com um pouco de ondulação, apesar de olhar parecer que o asfalto tá plano, né, mas você percebe algumas ondulações, né, pelos remendos, né. Eu falo, quando eles fazem, não é, o remendo, tem vezes que eles não fresam, não é fresado para ele ficar na mesma altura. Aí fica os pequenos desníveis, né? Então os pequenos desníveis ele acaba criando essas ondulações, né? Lembrando, né, rodovia Castelo Branco tem 6 praças de pedágio ou 7, deixa eu ver. Iaras, Itatinga, Quadra, Boituva, Sorocaba, aí da Marginal. São 6 praças de pedágio nos 315 quilômetros, né, que ela tem. Então você tem a primeira Carapicuíba, depois, né, no sentido para cá tem Carapicuíba, tem ali Itapevi, depois Boituva, Quadra, Itatinga e Aras. São 6 praças de pedágio. Você vai desembolsar aí aproximadamente uns R$85. Porque tem 2 praças que o valor é quase R$20, dá 40, duas, não é? Depois você tem mais 4, mais ou menos os R$85 só no sentido, né? E de volta R$170 só de pedágio. Quilômetro 305, limites de município, Águas de Santa Bárbara, Santa Cruz do Rio Pardo, acessando o município de Águas de Santa Bárbara. Lembrando, né, que Águas de Santa Bárbara é um município é uma estância hidromineral. Na região da Castelo, né, somente assim dia de semana a gente anda, é tão sossegado, né, você fala, poderia ser sossegado assim até São Paulo, né, mas de nada. Quando você chega ali já em Botucatu, ali você já percebe o fluxo aumentar muito, né, de veículos. SP261, né, que cruza o município de Águas de Santa Bárbara, a rodovia Uzi Mateus, ela dá acesso para Águas de Santa Bárbara pela SP280, que é a Castelo Branco, pela SP270, a rodovia Raposo Tavares, passando, né, por Cerqueira César. A 261, né, ela começa lá na SP270, né, e termina ali ela continua depois, mas ela termina, né, a parte que eu conheço ali em Pederneiras, na SP225, ali próximo, né, próximo do Rio Tietê. E eles falaram para mim que ela continua, né, depois, lá próximo ali a Ibitinga, né, não sei. Eu já verifiquei os mapas, mas não consegui achar. Quilômetro 301, SP280. Canal Jurandir Morante. 8 de abril de 2026, quarta-feira.
10h50 da manhã, outono brasileiro. Começou aí já quase o mês, não é? Abraço para todos os aniversariantes do mês de abril. Que o Senhor, não é? Derrame chuva de bênçãos sobre a vida de cada um. SP 280 km 300. Abraço a todos.